Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Se liga na história. Hoje a nossa história começa com um naufrágio. Por volta de 1510, um português desconhecido chega às praias da Bahia, agarrado aos restos de um navio. Seus companheiros foram mortos. Ele está sozinho, nu e desarmado, cercado por índios tupinambás, um povo com fama de praticar a antropofagia. Parece o fim, né? Mas para esse homem, era apenas o começo de uma história épica que o transformaria em uma lenda, um elo entre dois mundos. Esta é a história de Diogo Álvares Correia, o Caramuru. Vem comigo. Imagine o início do século XVI. A era das grandes navegações está a todo vapor, e Portugal lança seus navios ao desconhecido em busca de novas terras e riquezas. É nesse cenário que começa a nossa história. Diogo Álvares Correia nasceu em Viana do Castelo, uma cidade portuária no norte de Portugal, provavelmente em 1475. Como fidalgo, um nobre de linhagem, ele fazia parte da elite que liderava essa expansão marítima. Sua vida estava desde o berço ligada ao oceano. Por volta de 1509, Diogo embarcou em uma nau com destino à capitania de São Vicente, no sul do Brasil. Mas o Atlântico era imprevisível. Uma violenta tempestade desviou o navio de sua rota e o arremessou contra os recifes da costa da Baía de Todos os Santos. O naufrágio foi catastrófico. A embarcação se despedaçou e Diogo, junto com outros poucos sobreviventes, foi arrastado para as areias da praia do Rio Vermelho, onde hoje fica a cidade de Salvador. A recepção não foi nada amigável. A região era habitada pelos índios tupinambás, que não costumavam dar boas-vindas a estranhos. Seus companheiros de naufrágio foram rapidamente capturados e mortos. Diogo, vendo seu fim iminente, teve um rasgo de genialidade que mudaria seu destino para sempre. Segundo a lenda, popularizada pelo padre jesuíta Simão de Vasconcelos no século XVII, ele conseguiu resgatar um arcabuz dos destroços. Em um ato de desespero e astúcia, apontou a arma para o céu e disparou. Para os tupinambás, que jamais haviam visto algo parecido, o efeito foi sobrenatural. O estrondo ensurdecedor, o clarão que cortou o céu e a fumaça densa foram interpretados como um sinal divino. Aterrorizados e maravilhados, eles acreditaram estar diante de uma entidade poderosa. A partir daquele momento, passaram a tratá-lo com um misto de medo e reverência, dando-lhe o nome de Caramuru. O significado exato da palavra é debatido. Pode ser moreia, peixe que se esconde nas pedras, numa alusão a ele ter sido encontrado nos rochedos, filho do trovão, ou homem do fogo. O que importa é que Caramuru não era mais um náufrago. Ele havia se tornado uma figura mítica, uma ponte entre dois mundos. Mais do que simplesmente aceito, Diogo foi profundamente acolhido pela comunidade. O chefe dos tupinambás, o Morubixaba Taparica, viu no náufrago uma oportunidade de aliança e conhecimento. Para selar esse pacto, ele ofereceu a Diogo uma de suas filhas como esposa, um gesto de imensa confiança e honra. O nome dela era Paraguaçu, que em tupi significa Mar Grande ou Água Grande, um nome poético e poderoso. Ela não foi apenas uma esposa, mas uma parceira estratégica e sua companheira inseparável. A ponte que conectou Diogo de forma definitiva ao coração daquela cultura. Anos mais tarde, ela entraria para a história com seu nome de batismo, Catarina Álvares Paraguaçu. Juntos, Diogo e Paraguaçu viveram por décadas no litoral baiano, onde construíram uma vida e uma família. A casa deles, erguida simbolicamente com os restos do navio que o trouxe, tornou-se o centro de um novo mundo que nascia. Caramuru, agora fluente na língua e nos costumes tupinambás, consolidou-se como um intermediário essencial. Ele era a figura de confiança que negociava entre os indígenas e os navios europeus que chegavam em busca de pau-brasil, garantindo trocas mais justas e evitando conflitos. Sua posição era única. Ele não era mais apenas um português, nem totalmente um indígena, mas um homem,
Entre dois mundos. Entre 1526 e 1528, o casal fez uma viagem que parece saída de um conto de fadas. Eles cruzaram o Atlântico e foram para a França. Imagine o choque cultural para Paraguaçu ao deixar sua terra e adentrar o coração da Europa renascentista. Lá, na cidade portuária de Saint-Malo, ela foi batizada, um evento de grande importância política e religiosa. Ela recebeu o nome de Catarina, uma homenagem à sua madrinha, Catherine de Granges, esposa do famoso explorador Jacques Cartier. Acredita-se que nessa mesma viagem, eles conheceram uma figura que seria crucial para a história do Brasil, Dom Pedro Fernandes Sardinha, que viria a ser o primeiro bispo da colônia. A partida de volta para o Brasil deu origem a um dos episódios mais dramáticos e lendários de sua história, imortalizado na literatura. A lenda diz que, na hora do embarque, várias mulheres tupinambás, que também teriam se apaixonado por Caramuru, se lançaram ao mar em um ato de desespero e ciúmes, morrendo afogadas. Uma delas, a mais famosa, seria Moema, personagem que se tornou o símbolo do amor trágico no poema épico Caramuru, de Santa Rita Durão. Essa passagem, seja ela fato ou ficção, reforça o magnetismo que a figura de Diogo exercia e a intensidade das paixões que ele despertou em sua nova pátria. Ao retornar ao Brasil, Caramuru já não era apenas o náufrago que sobreviveu, mas uma figura de prestígio, conhecido e respeitado tanto na Bahia quanto em Portugal. Sua fama era tamanha que, quando o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, foi enviado para estabelecer um governo central na colônia e fundar a cidade de Salvador em 1549, o próprio rei D. João III deu uma instrução clara: procure por Diogo Álvares. Caramuru foi a peça-chave para o sucesso dessa empreitada monumental. Ele atuou como um diplomata, garantindo que a imensa comitiva portuguesa fosse recebida de forma pacífica pelos tupinambás. Sua mediação foi fundamental para evitar conflitos sangrentos nos primeiros e mais vulneráveis anos da colonização, permitindo que a primeira capital do Brasil fosse erguida com cooperação, e não apenas com conquista. Ele e Paraguaçu também foram essenciais para os primeiros jesuítas, como o padre Manuel da Nóbrega, servindo como intérpretes e guias culturais, abrindo as portas para a controversa missão de catequizar os povos indígenas. Como recompensa por seus serviços à coroa, Caramuru recebeu vastas sesmarias, tornando-se um grande e influente proprietário de terras. Com Paraguaçu, sua esposa batizada e companheira de toda uma vida, teve várias filhas. Os registros falam em pelo menos 4: Ana, Genebra, Apolônia e Grácia. Mas sua descendência não parou por aí. Seguindo os costumes poligâmicos da cultura tupinambá, ele teve inúmeros outros filhos com outras esposas indígenas, como Gaspar, Marcos, Manuel e João. Suas filhas, por sua vez, casaram-se com importantes colonos portugueses, homens de posses e poder que chegavam para construir a nova colônia. Essas uniões estratégicas deram origem a muitas das mais tradicionais e poderosas famílias da Bahia, e por extensão, do Brasil. Dessa forma, Caramuru não foi apenas um mediador cultural. Ele é, literalmente, um dos patriarcas do povo brasileiro, um pilar na fundação da nossa identidade miscigenada. Diogo Álvares Correia, o Caramuru, viveu uma vida longa e extraordinária. Ele morreu em 5 de outubro de 1557, aos 82 anos, em sua residência em Tatuapara. Seu corpo foi sepultado com honras no Mosteiro de Jesus, que hoje é a imponente Catedral Basílica de Salvador, onde seus restos mortais repousam até hoje. Em seu testamento, um último gesto demonstrou sua profunda transformação. Metade de todos os seus bens foi deixada para a Companhia de Jesus, uma prova final de sua fé e do seu apoio incondicional à missão jesuíta, que ele mesmo ajudou a iniciar. E assim terminamos a história de Caramuru. Um homem que chegou como náufrago, foi aceito como um igual, amou e foi amado, e se tornou a ponte entre dois mundos. Sua vida real já era tão fantástica que, séculos depois,
Inspirou o poema épico de Frei Santa Rita Durão e até uma divertida versão cinematográfica com Selton Mello e Camila Pitanga. Mais do que um mito, Caramuru representa o início da complexa e fascinante mistura que deu origem ao Brasil. O que você achou dessa história? Conhecia o Caramuru? Deixa nos comentários. Se você ama essas histórias e quer ajudar o canal a continuar contando nossos heróis, considere se tornar um membro. O link está na descrição. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum episódio. Compartilha esse vídeo para espalhar essa história incrível. Espero que tenha curtido esse conteúdo e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!